Talvez esse seja o vídeo mais importante da sua vida. Que o mundo está doente, todos nós sabemos. Existem pessoas que não conseguem seguir em frente, pessoas que carregam marcas do passado, pessoas que hoje em dia talvez se trancam dentro de um quarto e são tomadas pela depressão, pela ansiedade, devido a problemas que não conseguiram resolver lá no passado. E isso vem perseguindo essas pessoas. Quem sabe talvez você é essa pessoa que só de você lembrar o que você já passou, talvez você não consegue seguir em frente, não consegue seguir um caminho. Só que todos nós sabemos que para todo problema há uma solução, que para toda doença há um remédio. E o remédio para a doença que eu vou dizer no dia de hoje, ele é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Quando nós falamos sobre Jesus, quando nós olhamos para as parábolas que Jesus ensinava aos seus discípulos e a toda a multidão que o seguia, Jesus vai deixar um ensinamento que eu gosto muito, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, que é sobre o perdão. É exatamente sobre isso, sobre o perdão. Quem sabe talvez só de eu falar a palavra perdão, você já olha para você mesmo e fala: Thiago, eu não consigo perdoar, eu não consigo pedir perdão, não consigo liberar perdão para aquela pessoa que um dia me fez sofrer, que um dia me fez chorar. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar para você. Existe uma passagem na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e diante. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que Pedro vai aproximar de Jesus e vai perguntar para Jesus até quantas vezes ele precisaria perdoar um irmão que pecasse contra ele. Em outras línguas, Jesus, até quantas vezes eu vou precisar perdoar uma pessoa que pisou na bola comigo? Até quantas vezes vai ser preciso eu liberar perdão para uma pessoa que me magoou? Até quantas vezes eu vou perdoar uma pessoa que um dia falou mal de mim, que um dia me prejudicou, que me caluniou? Uma pessoa que talvez cometeu algo comigo, algo com o meu corpo? Até quantas vezes? E aí Pedro continua: até 7 vezes, Jesus? Tá bom, até 7 vezes? Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, em verdade eu te digo que até 70 vezes 7 você perdoará o seu irmão que pecar contra você. E logo em seguida, Jesus deixa uma parábola que eu acho incrível. A Bíblia vai dizer que existia um rei, e esse rei vai chegar a um determinado momento em que ele vai cobrar algumas dívidas. E existia um homem específico que devia para esse rei. E quando ele vai cobrar essa dívida desse homem, a Bíblia diz que esse homem chega diante do rei e fala: ó, rei, eu não consegui juntar o dinheiro, não tem como eu te pagar, eu não tenho como te pagar essa dívida. Era uma dívida que não existia possibilidade nenhuma dele conseguir pagar. E naqueles tempos, quando uma pessoa não pagava, existiam alguns castigos, alguma forma dessa dívida ser quitada. E uma dessas formas é o que esse rei vai fazer. A Bíblia diz que esse rei vai falar para o homem: você não vai pagar? Ok, a partir de agora vou mandar prender seus filhos, sua esposa, sua família, e nós vamos vender eles. Que naquela época eles vendiam as pessoas para trabalhar como escravo, para que eles pudessem pagar aquela dívida. Quando ele fala que vai fazer isso com a família daquele homem que estava devendo para ele, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés do rei, começa a chorar, começa a pedir pelo amor de Deus, ao ponto do rei ter compaixão daquele homem. A Bíblia diz que o rei se tomou por uma compaixão tão grande que ele vai perdoar a dívida dele, pedir para ele se levantar, para ele se retirar, e que a dívida havia sido perdoada. Quando esse homem sai daquela situação de perdão, ele acabou de ser perdoado, uma dívida que não era perdoável, a Bíblia diz que ele encontra um cara que também devia para ele. Ou seja, olha a situação, agora ele é a pessoa prejudicada. Ele recebeu o perdão, acabou de receber o perdão de uma dívida, e agora ele vai cobrar uma dívida de um cara, e ele precisa liberar o perdão para essa pessoa. Aí a Bíblia diz que ele chega nesse homem e fala: paga o que você me deve, sufoca ele, prende ele, aperta ele, esgana ele, fala assim: você tem que pagar, você tem que pagar. E este homem vai fazer a mesma coisa que ele havia feito, vai falar assim: me perdoa, não tem como te pagar, eu não vou conseguir pagar essa dívida. E aí a Bíblia diz que em vez de ele perdoar o homem assim como ele havia sido perdoado, a Bíblia diz que ele manda prender o cara numa prisão. Quando as pessoas que estão à sua volta vê essa situação acontecendo, elas ficam indignadas, vão até o rei e falam: o rei,
O negócio é o seguinte, lembra aquele homem que você acabou de perdoar, que ele tinha uma dívida muito grande com o Senhor e ele não conseguiu pagar e o Senhor perdoou ele? Ele acabou de fazer isso ali, só que ele não perdoou o cara, ele mandou prender o cara e não liberou perdão para aquele cara. O rei se enfurece e manda chamar ele. Quando ele vem de encontro com ele, né, o rei fala para ele assim: por que você não perdoou como eu te perdoei? Por que você não perdoou aquela dívida como eu te perdoei? E aí a Bíblia diz que ele manda prender o cara e ser atormentado. E aí o final é incrível. Final, versículo 35, Jesus falando: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. O que eu quero falar para vocês nesse vídeo de hoje? Eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser fácil você liberar perdão para quem um dia te fez sofrer. Não vai ser fácil você liberar perdão para quem um dia te fez chorar. Quem sabe você está assistindo esse vídeo, talvez você sofreu um trauma na sua infância, na sua adolescência. Quem sabe talvez você foi abusada, abusado. Quem sabe talvez você carrega cicatrizes, marcas, que toda vez que você vê aquela pessoa, você chora. Toda vez que você vê aquela pessoa, você tem que atravessar de rua. Toda vez que você vê aquela pessoa, você trava, você congela. Toda vez que talvez vai ter alguma coisa e você sabe que aquela pessoa vai estar lá, você evita de ir naquele lugar. Mas Deus me trouxe aqui nesse dia para falar para você que você precisa liberar o perdão. Você precisa perdoar essa pessoa de todo o teu coração. E perdoar não está conectado em você esquecer. Você não vai esquecer o que te aconteceu. Você não vai esquecer a pessoa que te fez mal. Mas você liberando o perdão, você vai parar de carregar essa pessoa com você para onde você for. Você precisa liberar o perdão. Quem sabe talvez você que está assistindo esse vídeo, você é a pessoa que precisa liberar o perdão. Você precisa deixar o teu ego de lado. Você precisa chegar na pessoa que você fez sofrer, que você magoou, que você falou palavras que você não deveria ter falado, que você fez o que você não deveria ter feito, que você prejudicou, que você puxou o tapete no trabalho. Talvez você é essa pessoa. Eu quero te dizer na autoridade do nome de Jesus, peça perdão para essa pessoa. Eu não tenho mais o contato dela, Thiago. Procura nas redes sociais, procura quem convive com essa pessoa e peça perdão para essa pessoa. Talvez ela não vai querer te atender, talvez ela não vai querer falar com você, talvez ela vai te xingar, talvez essa pessoa vai acabar com a sua raça, talvez ela vai falar palavras pesadas para você, mas peça perdão para essa pessoa. Ainda que ela fale que não te perdoa, pelo menos a tua parte você fez. Você tirou aquilo do teu coração. E quem sabe talvez você é a pessoa que precisa liberar o perdão. Essa parte eu acho que talvez seja mais difícil, porque quem um dia pisou na bola com a gente, quem um dia nos fez sofrer, quem um dia nos magoou, é muito difícil a gente perdoar essa pessoa. Mas diante de Deus, libera perdão para essa pessoa. Se você não conseguir ter contato com ela, se você não tem, começa a liberar dentro do teu coração, a falar todos os dias: Deus, eu libero perdão na vida de fulano. Deus, eu libero perdão na vida de ciclano. Começa a liberar perdão para você começar a curar o teu coração, essas feridas aí, fechar essas cicatrizes, acabar com os problemas. Libera perdão na vida dessa pessoa. A partir de hoje, que esse vídeo possa tocar o teu coração e que você possa aprender a perdoar. Assim como a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então libera o perdão. Eu acredito que a partir do momento que você tirar essa mágoa, tirar essa tristeza, sair dessa depressão, liberando o perdão na vida dessa pessoa, ou pedindo perdão, você pode ter certeza que o resto, o Espírito Santo de Deus vai fazer. Que Deus abençoe sua vida.